Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VI UR11, o VIUR 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, é um fundo imobiliário que eu considero ser um fundo de renda urbana. Ele atualmente, na data que eu gravo o vídeo, está sendo negociado a 8,62. Esse fundo teve uma valorização muito grande nos últimos meses, mais precisamente nas últimas semanas aí. Ele está entregando um yield acumulado nos últimos 12 meses de 10%, que é um yield bem alto. Isso porque ele subiu bastante, né, nos últimos dias aí. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,95, ainda está abaixo do seu valor patrimonial, 5% de desconto. Ele está sendo negociado com liquidez boa, mediana, mas para mim muito boa. Negociando uma média de 477 mil por dia e também vem valorizando mais de 35% nos últimos 12 meses, sinal que ele cresceu bastante aí, teve uma boa valorizada. No quesito de cotação, prefiro olhar por esse site aqui, a gente vê que na data que eu gravo o vídeo, 8,62, mínima de R$ 6,00 e máxima de 8,62, ou seja, ele está na máxima dos últimos 12 meses. Então a gente vê que esse é um fundo que veio ao mercado na base de R$ 10,00 em junho de 2021, Ele, desde que ele veio ao mercado, ele só despencou, sendo negociado na casa de R$ 7,00 lá em dezembro de 21. Foi um momento que os fundos caíram bastante. E ele ficou lateralizado durante o ano de 2021, o final de 2021, até mais ou menos o mês 7 de 2021. Ele teve até um pico de R$ 8,00, mas ficou ali mais ou menos a 7,20, 7,40, voltando a R$ 7,00 no mês 7 mais ou menos. De lá, ele teve uma ascensão, tendo um crescimento muito bom, chegando ali na casa de 8,20, 8,30. Voltou novamente no movimento de queda, vindo para sua mínima de R$ 6,00 lá em março e abril do corrente ano aqui de 2023. Então o fundo teve duas altas bem consideráveis, saindo ali na casa de R$ 6,00 para algo em torno de 7 alguma coisa, depois na casa de 7 para algo em 8 em alguma coisa. E aí de novo ele já vem no movimento de alta novamente, né? Então, os fundos de tijolos, muitos deles estão começando a ter uma grande valorização, né? Voltando aqui para o site, a gente vê o seguinte, os dados do fundo, né? Então, esse fundo aqui a gente vê o nome completo dele, o CNPJ. É um fundo para o público em geral, ele é de mandato renda, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. Eu vou deixar para ver sobre a taxa lá dentro do relatório gerencial. Aqui ele não está com vacância, mas a gente vai ver lá dentro do relatório que o fundo sim tem uma pequeníssima vacância que ele passou até agora. Aqui não mostra o número de cotistas, vamos ver se lá no relatório mostra. Ele tem quase 27 milhões de cotas emitidas e ele vale atualmente 9,12 o seu valor patrimonial. E aí ele possui 245 milhões de reais de patrimônio. E o último dividendo anunciado foi de 0,07, aqui não tem a dízima, tá? Mas 0,072. Então, 7 centavos de dividendo entregue e anunciado aí. Continuando no site, aqui a gente vê o desempenho do fundo. Como esse fundo é recente, ele não tem 5 anos, é um pouco injusto, porque ele tem toda essa rentabilidade aqui que ele perderia no decurso do tempo, né? Então, não acho nem justo mostrar isso. O que dá para mostrar é que o fundo vem saindo do negativo e atualmente ele está até no positivo. Agora, se a gente trouxer para os 2 anos, os últimos 2 anos, aí sim o fundo mostra uma performance bem melhor. Nos últimos 2 anos, o CDI vem com destaque de 23%, o IPCA de 15%, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 15%, o IDIV de 13,93%, e esse fundo já está com 11,66%. A continuar nesse ritmo, até o final do ano, esse fundo vai estar com um desempenho ainda melhor, pelo menos na minha humilde opinião. Continuando aqui, a gente vê os dividendos entregues pelo fundo. Então, o fundo ele está bem estabilizado nesse patamar de 7 centavos, né? Então, na verdade, como eu disse, é 7,2 centavos de dividendo. Ele teve um dividendo extraordinário de 8 centavos em abril de 2022, mas ele está totalmente estabilizado nesse patamar de 0,72. Isso, em termos de yield, vem representando, ó, já chegou a ser 0,80, 0,84, 90 e pouco, 1%. Nesse ápice aqui, ó, chegou a ser 1,18, mas quanto mais o fundo vai subindo, menos yield ele vai entregando, porque o yield que ele está é o mesmo. Mas como a cota vai subindo, isso representa um dividend yield menor, né? Então, atualmente, ó, o yield está caindo de 0,98, 0,90, 0,86, né? Enfim. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário,
eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o Pix do canal aqui é muito, muito bem-vinda. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram aqui com o Pix. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os canais Amuinvest e o canal Mufiagro, né, esses dois canais, contam com um clube de membros. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Esse valor é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Considere se tornar membro dos nossos canais. Esse vídeo aqui, por exemplo, está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Tornando-se membro, você tem esses benefícios. Então você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que a gente tem uma planilha que ela está quase pronta. Dessa vez eu acho que vai, hein? Essa planilha, quando ficar pronta, a gente vai começar a comercializar. E quem for membro do canal vai ter um hiper mega desconto. Como eu disse que esse vídeo está sendo gravado com antecedência, pode ser que quando esse vídeo estiver ao ar, a planilha já esteja sendo comercializada, tá? Aguarde aí que eu vou informar nas mídias do canal. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, nós temos 2 e-books. Um e-book que fala sobre fundo imobiliário e um e-book que fala sobre fiagros. Considere adquirir esse e-book aí, tem bastante conteúdo que pode trazer bastante conhecimento. É um e-book barato, acessível, mas que eu acho que pode ajudar imensamente, seja investidor iniciante ou investidor que já tem uma certa bagagem. Como eu disse, ele é acessível e tem muito conteúdo. Se vocês optarem por comprar os 2 e-books juntos, vocês vão ter um desconto ali na faixa de 40% a 50% de desconto. Muito obrigado vocês que ajudam aí e colaboram com o nosso trabalho. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do membro. Então o membro Luiz Rafael, ele pediu 3 vídeos. Ele pediu um vídeo do UFF, pediu do RBVA, a gente atendeu todos. E agora eu tô atendendo o vídeo do Viur que ele pediu. Aí ele falou, Amu, obrigado pela atualização, ótimo vídeo. Teria como fazer vídeo sobre? Aí tá aqui os vídeos solicitados. Muito obrigado, sigo firme aí contigo, abraços. Ele é um membro antigo do canal aí, ó. Muito tempo com a gente. Eu quem agradeço vocês serem membros do canal, saibam que isso ajuda demais. Os membros carregam o canal aqui nas costas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, ó, junho, é um relatório bem recente. E aqui a gente começa a ver algumas informações do fundo. A gente vê o nome da gestora, a administradora, o valor de mercado está sendo negociado a 8,31 na data de fechamento do relatório, né, em 30 de junho. A gente viu que já está até mais. E que ele vale 9,07, 26 milhões, quase 27 milhões de cotas. A gente vê o seguinte, e ele aqui sim, ele traz o número de cotistas, ó, 35 mil cotistas. Então, qual a taxa que esse fundo cobra? Ele cobra até 500 milhões, ele cobra 0,95. Acredito eu que ele esteja nesse patamar de taxa. Quando ele subir abaixo de 1 bilhão, né, de 500 milhões até 1 bilhão, ele vai ter 0,85 e quando ele passar de 1 bilhão, 0,75 de taxa. Ele cobra 20% de performance se ele conseguir bater a média do IPCA mais 6%. Continuando aqui, a gente vê alguns destaques do fundo. Então, o que eles trazem de destaque? 10,4% de yield anualizado, 5,7% de retorno, porque o fundo subiu muito, né? Já está até muito mais que isso. E aqui a estimativa, o guidance de entrega, entre 7 centavos 0, ele está entregando 0,7 centavos 2, e até entregando 0,76. Poxa, amor, esses centavinhos aí faz diferença? Como o fundo ele é de base 10, né? Talvez não faça tanto, mas agora, se a pessoa tem 50 cotas, 100 cotas, 1000 cotas, com certeza vai fazer muita diferença. Se a gente trouxesse isso aqui para a base 100, é como se você passasse, em vez de receber 70 centavos, você recebesse 72. E aí, ao invés de receber 70, receber 76. Então, note que sim, faz uma boa diferença. De 70 para 76 é quase 10% a mais, tá? Enfim, continuando aqui no relatório, a gente vê comentário do gestor na questão macro. Essa parte macro aqui eu não vou ler para vocês, eu vou pausar aqui, qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma lida com atenção, tá? Nem todos os vídeos eu tô lendo essa parte macro. Aqui ele ainda fala sobre arcabouço, blá blá blá. Qualquer coisa você acompanha essas notícias aí que é importante também para quem investe. E aqui assim, a gente vai ver sobre uma informação que eu mesmo não estava sabendo disso. Eu não vi outros canais falando sobre isso. Se falou, eu não lembro de ter ouvido. Então é bom ler relatório por causa disso, tá? Junho de 2023. Transição na modalidade de locação do imóvel Grand Center. Esse imóvel ele fica lá no Maranhão. Então, ó, neste mês, ocorreu a transição na modalidade de locação do imóvel Grand Center, conforme divulgado no fato relevante de aquisição do imóvel. Nessa transição, o locatário Le Biscuit, ele era responsável pela locação e operação de todo o imóvel e ele garantia a integralidade dos valores de locação. Agora o Le Biscuit passa a pagar 175 mil, referente apenas à área que ele ocupa.
E aí o fundo, provavelmente o Le Biscuit era dono antes, tá? E aí ele vendeu, e como ele vendeu, ele ficou sobre a responsabilidade de, como se fosse uma renda mínima garantida, de continuar pagando integralmente. Como agora venceu esse prazo, agora ele só vai pagar a parte que eles estão ocupando. Ó. O fundo, a partir desse momento, passa a ser responsável pela locação e operação dos imóveis, fazendo jus ao resultado de exploração de todos os espaços do empreendimento. Então, onde é que é esse imóvel? Como eu disse, né, ele fica lá no Maranhão, então ele fala, ó, o imóvel fica localizado na Rua Grande, em São Luís. Ele diz que é uma das ruas de maior fluxo de pedestres do país e que possui forte presença de grandes varejistas como C&A, Riachuelo, Magazine Luiza, entre outros. O imóvel possui cerca de 3 mil metros quadrados, não é pequenininho, porque a foto que eu vou mostrar lá no final do vídeo para vocês aparenta ser um imóvel pequeno, né? Mas 3 mil metros quadrados não é um lote, não é um imóvel pequeno. Ele tem subsolo, térreo e primeiro pavimento. Outra aparência que você olha para o imóvel é como se ele fosse apenas térreo, né? E ele representa cerca de 50% da ABL do ativo. Então, olha só. Subsolo, a Le Biscuit ocupa, é varejo, 524 metros quadrados. Tem mais um subsolo disponível. Le Biscuit ocupa o térreo, 1.794 metros quadrados. Aí tem disponível térreo. No térreo ainda tem uma financeira, ó, a Credit Shop tá no térreo. Sandubas, a partir de agora o fundo vai receber esses valores, tá? Assim, não vai mudar porque ele só vai administrar. Porque a Le Biscuit, ele tinha que pagar esses valores, inclusive onde estava aqui, ó, disponível, onde estava vago, tá? Então já tem vários inquilinos lá, até chaveiro tem lá, mas tem áreas disponíveis para locação. E agora o fundo vai atuar no sentido de tentar alugar esses locais disponíveis, né? E note que, poxa, tem uma área aqui, ó, grande lá no primeiro andar, ó, 1.697 metros quadrados, né? Quase 2 mil metros quadrados. Aí ele fala que o fundo, a partir dessa transição, começa a trabalhar ativamente para a comercialização para os espaços disponíveis, para um foco especial em inquilinos geradores de fluxo que contribuam para o mix de empreendimento da região. A transição impacta a taxa de ocupação e aluguel médio do portfólio, agora passa a ser de 97%. Então, esses itens vagos agora vai passar a representar 3% de vacância para o fundo, que estava sem vacância. Mas não vai mudar a guidance de entrega, que continua entre 0,7 e 0,76 de dividendo entregue. Então, um ponto interessante aí. Continuando aqui, aqui ele traz a DRE do fundo, né? Ele mostra como é que foi composto o resultado aqui do fundo. O resultado do fundo em junho foi de 1.894.000, o equivalente a 0,07 por cota. A receita dos imóveis totalizou 2.488.000, resultado financeiro de menos 388.000 das alavancagens, fruto das despesas de juros, das obrigações de aquisição a prazo, líquido do rendimento das aplicações do caixa. A distribuição de rendimentos referente ao mês de junho foi de 0,072. O fundo encerrou o mês após a distribuição de rendimentos com a reserva de resultado não distribuído de 13 centavos, quase 14 centavos de reserva aí. Então ele mostra aqui um por um, né? Eu vou deixar esse ponto de atenção aqui para vocês. Olha só. Em junho, o fundo receitou 2.488, resultado financeiro 147.000 de dinheiro parado em caixa e 534.000 de pagamentos aí da alavancagem, ó. O que acontece? Eu já vou até calcular. Esse cálculo que eu tô falando aqui para vocês, ele vai ser usado lá na frente, tá? 534.000, se a gente colocar isso aqui vezes 12, vou até abrir a calculadora aqui e calcular para vocês. 534 vezes 12. Hoje, o fundo tá gastando uma média de 6.400.000 por ano. Guarda essa informação aí, vou até arredondar 6,5 milhões, pra gente ver uma informação mais à frente ali, tá? Agora a gente vai calcular na prática as despesas do fundo. Então esse fundo teve como despesas que vai para a gestora, ó, 168.000. Então vamos ver o que esses 168.000 representa frente aos 2.488 que o fundo receitou. Lembrando que para mim, né, essas despesas podem representar no máximo 15%, que é o que eu me sinto confortável. 168 vezes 100, dividido por 2.488. Então as despesas do fundo estão na casa de 6,75%. As despesas com administração, gestão, tal. Então eu acho bem interessante aí, bem positivo. Continuando aqui, ele mostra a guidance, né? Então a gente vê que o fundo vem conseguindo fazer caixa, fazendo reserva, tá? Vem aumentando a reserva do fundo e ele está entregando bem próximo do resultado gerado, acumulado e o rendimento distribuído. Então, tá saudável financeiramente, né? Mas, vamos lá. Estimativa de rendimentos entre 7 e 7,6, ele tá a guidance do fundo, já foi falado algumas vezes. Aqui a gente vê a rentabilidade, essa parte que eu vou pular, eu não costumo ver sobre rentabilidade. E mais aqui abaixo a gente vê as negociações e tal. Isso aqui também a gente já viu lá atrás, a liquidez, né? Carteira do fundo. Por que eu falei naquilo lá atrás para vocês, tá? Note,
O fundo tem um patrimônio total de 344 milhões, ele tem mais quase 15 milhões em caixa e obrigações de imóveis a prazo, 117 milhões de alavancagem. Sobra de patrimônio líquido, ó, quando você tira isso aqui do que ele tem a receber, 244 milhões, esse é o patrimônio do fundo. Aqui mostra quais são os CRIs e CRAs que ele tem, aqui mostra isso em forma de barras. E vamos lá, ó. Ano de 2023. Em 2023, esse fundo tem que pagar aqui, ó, 14 milhões. E pelo que a gente viu, ele não tem 14 milhões para pagar. Então como que ele vai fazer? Ele vai usar parte do caixa que ele possui? Será que ele vai usar essas aplicações financeiras para pagar parte da alavancagem? Isso para mim tinha que ser um pouco mais detalhado. Acho que os fundos deveriam informar isso de forma um pouco mais clara, sabe? O ano que vem, ó, se a gente arredondar 8 e 8, 16, poxa, 16 e o fundo tá gerando 6 milhões e meio. Então, será que entre esse ano e o ano que vem, será que não vai haver uma necessidade de subscrição ou o fundo vai ter que acabar vendendo ativos para bancar essa alavancagem deles? Então, assim, é um ponto de atenção que eu acho que tem que ter. Sou cotista do fundo, tá? Sou cotista, mas esse é um ponto que sempre eu acompanho. Como eu sempre faço gestão de risco, eu tento mitigar para que os ativos que eu tenho não impactem tanto assim o percentual do meu portfólio, então eu estou tranquilo, mesmo com a alavancagem que esse fundo possui. Só que eu já estou ciente disso. Se acontecer algo, eu não vou ser pego de surpresa, depois falar, a gestora não presta, a gestora é ruim. Eu já estou até, né, avisando, pode ser que o fundo tenha necessidade de fazer subscrição ou captação, alguma coisa nesse sentido, né? Então esse é o ponto de alavancagem do fundo. Continuando, a gente vê os indicadores operacionais, a média dos da renda, né? Como agora ele tem pontos vagos, então o aluguel médio da carteira caiu para 25,9, porque isso aqui é como se ele estivesse recebendo RMG, tá? E pelo menos é o que eu interpreto. Não estava 100% vago, caiu para 3% de vacância, 100% ocupado, 3% de vacância e inadimplência zero. Não está tendo inadimplência na carteira do fundo. Então, pessoal, eu ainda vou voltar para o relatório, a gente vai ver ainda a carteira, vai ver a foto dos imóveis, tá? Mas antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito aqui ao nosso trabalho. Vocês gostam do que a gente faz? Considere nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal faz uma enorme diferença. Comenta aí para nós o que você achou daqui desse fundo imobiliário. Você gostou das informações trazidas? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Você teria cotas desse fundo aqui no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu tenho esse ativo, estou satisfeito com ele e acho que numa carteira diversificada tem espaço para ter esse ativo. Se você quiser ter poucos ativos e quiser ter ativos seguros, aí eu acho que esse aqui não é um ativo para quem busca segurança. Eu já mostrei, né, os pontos de atenção do fundo, então caso você opte por ter esse ativo, tem que estar ciente que você pode o fundo pode sofrer com essa questão da alavancagem dele aí. O fato de eu ter um ativo não significa que ele seja bom ou que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais que a gente está tentando chegar em 1000 inscritos. O canal Amuf Infra já conta ali com 352 inscritos, está crescendo muito. Vá lá no canal Amuf Infra e se inscreva, ajude a gente a chegar nesses 1000. E o canal Mudicas literalmente entrou em contagem regressiva, top 10 segundos para chegar nos 1000 inscritos, só faltam 10. Então vá lá no canal Mudicas, se inscreva. É muito importante a gente chegar nesses 1.990 inscritos, só faltam 10. Vá lá e se inscreva, eu agradeço de coração. Muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram aí. Os nossos 4 canais também estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas, deixa um like, comenta, se inscreva. Eu estou abrindo caixa de pergunta lá no Instagram de todos os canais. Vá lá e deixe a sua dúvida, sua pergunta, seu comentário, tá bom? Muito obrigado a vocês que ouvem a gente, colaboram. Obrigado de coração. Voltando no relatório, aqui a gente vê os ativos. Então esse é um fundo. Por que eu acho que é um fundo de varejo, de renda urbana? Um fundo híbrido, né? Porque esse fundo, ele tem diversos segmentos do seu portfólio. Essa Ânima, Cogna, Facamp, são empresas do setor de educação. Então ele tem ainda a DASA, Le Biscuit, Americanas, né? Então ele tem outros segmentos aí. Por enquanto, é um fundo que está com exposição ao segmento de educação, mas eu acho que eles vão migrar bastante para esse setor de varejo. Então, o que a gente consegue observar? Mais um ponto de risco e de atenção do fundo. Ânima representa 48% das receitas do fundo. Isso aqui é altíssima concentração, é um ponto de atenção. Se Ânima deixar de ser inquilino do fundo, pode impactar em 50% das receitas. Então, cuidado, não acho que esse aqui é o melhor fundo que tem aí do mercado e tal. E você pode, né, ser pego de surpresa aí. Cogna com mais 18%, Facamp com 16%.
E aí, DASA, Lebesgue e o Americanas são percentuais bem pequenos do portfólio, algo menos preocupante. Então, o que a gente consegue observar? Agora, um ponto que traz um pouco mais tranquilidade. Apesar disso, esses fundos aí do setor de educação são contratos atípicos, contratos longuíssimos. Então, isso traz um pouco mais de tranquilidade e segurança. 10% apenas dos contratos são contratos típicos. E aí, infelizmente, para mim, né? O fundo tem uma exposição alta em educação, 83%, e eu espero que cada vez mais ele vá migrando aí para esse segmento aí de outros setores. 9% varejo e 8% saúde. Aqui a gente vê os estados que o fundo tem posição. Rio Grande do Sul, 48%. São Paulo, 42%. Maranhão, 8%. E Rio de Janeiro, 1%. Mais abaixo aqui a gente vê o WALT, que é o prazo médio dos contratos. Prazo médio de 9 anos. Os contratos vão vencer aí, 18% deles vencem no ano de 2024, 25%, 8% no ano de 2025, e depois só vai começar a vencer em 2033, 2036. Então tem que ficar atento que o ano que vem vai ter alguns vencimentos de contrato. Isso aqui também pode impactar o fundo aí, né? Um ponto de atenção que tem que se observar. Mais abaixo aqui a gente vê as revisionais, quando tem revisionais. Então 10% ele já faz jus de revisional. O ano que vem vai ter 18% de revisionais, né, por causa desses vencimentos. 2026 vai ter mais 7% de revisionais e depois só passa a ter revisional lá em 2033. Como é que são a composição dos índices os índices de reajuste quando tem reajuste aí? Ele tem reajuste por IGPM e IPCA, pelo que a gente vê, a imensa maioria é atrelada a IPCA, 97%. E aí a gente vê o seguinte, ó, 7% reajustado em maio, 16% em junho, julho e dezembro são os meses com maior parte de renovação dos contratos. Aqui a gente vê a localização dos imóveis, vê algumas informações, né? Então lá no Rio Grande do Sul eles têm 2 imóveis. Então é esse Anima, que é uma faculdade, né, do setor de educação. Essa fica em Porto Alegre e esse outro aqui fica em Canoas, as 2 unidades aí da Anima. Ele tem também a Anhanguera, lá em Campinas. Aí ele tem Facamp, lá na Unicamp, Estrada Municipal Unicamp, em Campinas também. E aí ele tem São Paulo, esse laboratório aí, ó, desse Alta Via Olímpia. E lá no Maranhão, aquilo que eu falei para vocês. Aparentemente, você olha para esse imóvel, ele parece ser só térreo, né? Mas eu não sei se o primeiro andar é aqui, onde é que fica o subsolo, que não fica claro pela foto aqui como é que tá a disposição desses imóveis, né? Mas enfim, aqui a gente vê lá no Rio de Janeiro, as lojas do Rio de Janeiro, que são bem pouquinhas, né? Essa loja aqui e Americanas. São 2 ativos, ó, 2 lojinhas pequenas. Tá um ao lado da outra aqui. Mas, querendo ou não, já começa a expor o fundo, pegar posição em outros segmentos e outras regiões, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar imensamente vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito obrigado vocês aí que fazem doação para o Pix do canal. Obrigado vocês que têm se tornado membro. Os membros são de primordial importância, carregam esse canal aqui nas costas. Muito, muito obrigado. E obrigado vocês que têm adquirido os e-books do canal. Todo esse apoio financeiro é de primordial importância para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Muito, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts